bom? Aqui na Revolução Prateada a gente estuda os fenômenos da Revolução Prateada, da Revolução da Longevidade e tudo que ela traz a reboque, todas as oportunidades e os desafios também, como o desafio de a gente ter uma vida mais longa e mais saudável também. E para a gente ter mais saúde, a gente precisa conversar sobre esses desafios de longo prazo. Um desses desafios são as doenças degenerativas, como o Alzheimer e também o mal de Parkinson. E para conversar sobre isso, a gente tem aqui uma especialista, a doutora Tamini, que é especialista em distúrbios motores. E hoje a gente vai bater um papo sobre a doença de Parkinson e tudo que você pode e precisa saber sobre ela para que a gente tenha uma vida mais longa e mais saudável também. Tamini, tudo bom, menina? Tudo bem, um prazer enorme estar aqui hoje gravando esse vídeo para vocês, junto com o Alexandre, um amigo especial, além de tudo um excelente profissional, tem feito um trabalho maravilhoso no canal. Eu tenho acompanhado e estou muito feliz de poder estar aqui hoje, compartilhando um pouco da minha experiência. Que legal! A Tamini, a gente foi amigo de escola, a gente estudou na mesma escola, no ensino médio, não na mesma sala, que ela é muito mais jovem que eu. A gente estudou na mesma escola, né? E ela tem uma trajetória de pesquisadora brilhante, é doutora, já está fazendo pós-doutorado. Concluiu o pós-doutorado? Não, estou ainda começando o pós-doutorado. Fazendo pós-doutorado. Pesquisadora na Holanda também, agora está no Brasil por conta da pandemia, né? Isso, eu sou pesquisadora da Universidade de São Paulo, toda a minha carreira acadêmica é ligada a essa instituição e atualmente eu sou pesquisadora, né, na Universidade Radboud, na Holanda, onde eu desenvolvo pesquisa num centro especializado de neurologia, mais especificamente em doença de Parkinson e distúrbios do movimento. Bacana. Bom, Tamini, para a gente iniciar, o que é o mal de Parkinson ou a doença de Parkinson? É interessante você tocar nessas duas colocações, porque antigamente se falava mal de Parkinson, né? Então tinha uma conotação pesada e de uma coisa ruim. E hoje a gente usa o termo doença de Parkinson porque é uma doença neurodegenerativa, progressiva. No entanto, existe tratamento. Então a gente não usa mais mal de Parkinson porque é possível viver bem com Parkinson hoje. Embora seja degenerativa, não tenha cura ainda, mas existe um tratamento, né? E a doença de Parkinson, ela é caracterizada por sintomas motores, como, por exemplo, a bradicinesia, que é a lentificação dos movimentos, o tremor, que todo mundo conhece, a doença pelo tremor, mas ela vai além do tremor, né? Então, a gente tem esses 4 sintomas, que é a bradicinesia, o tremor, a rigidez, que deixa a musculatura rígida, e a instabilidade postural, que pode ser caracterizada pela postura anteriorizada e mais avançando a doença, quando a doença vai avançando, ela pode também aumentar com sintomas assim de marcha, de equilíbrio, quedas, isso no curso da doença. Bom, além desses sintomas motores, né, que eu falei anteriormente, a doença ela também tem os sintomas não motores. São aqueles que a gente não vê. Então, se a gente pensasse num iceberg, né, na ponta é o que a gente está vendo, é o tremor que todo mundo enxerga, a lentificação, aquela pessoa que começa a andar mais devagar, a rigidez, que começa a ficar mais rígido, não tem tanta liberdade nos graus de movimento, e a instabilidade postural. Só que embaixo desse iceberg, né, no fundo do oceano, vem os sintomas não motores, que são a fadiga, ansiedade, depressão, constipação e alteração do sono REM. Então, e esses sintomas não motores, existem outros também, mas esses são os mais comuns. São sintomas que todo mundo pode ter. Claro. Né? E hoje, Alexandre, a gente sabe que esses sintomas precedem quase em 20 anos o diagnóstico. Então, por isso a questão assim, da prevenção é tão importante. Claro. Né? É interessante você falar isso, né? Porque o Alzheimer talvez seja uma faceta mais visível, assim, né? Mais popular das doenças degenerativas.
as pessoas ficam muito preocupadas quando elas têm um lapso de memória, por exemplo. E todo Exato. mundo, alguém de 15 anos pode ter um lapso de memória, né? Exato. E as pessoas só começam a pensar, será que eu estou com Alzheimer? Será que isso é um indício? Eu não sei onde eu deixei a chave do carro, né? E há pessoas que às vezes, não sei se saudáveis ou não, jovens, porque normalmente ele se manifesta, embora exista, né, o Parkinson prematuro, precoce, ele é muito mais comum em pessoas acima de 60, né? Mas, sei lá, você vai pegar uma xícara de café e você vê que sua mão tá tremenda. Eu falo, que é isso? Né? Mas isso não necessariamente é um indício. Não, porque existem vários tipos de tremores, né? Sim. Um deles mais conhecido é o tremor essencial, que qualquer pessoa pode ter, não quer dizer que tenha doença de Parkinson, né? Existem também os parkinsonismos atípicos, que a gente chama assim, os primos do Parkinson, né? Que eles têm uma síndrome parkinsoniana, parecido com alguns sinais do Parkinson, mas não é a doença de Parkinson idiopática, a doença de Parkinson clássica, né? Descrita. Eles vão ter outros sintomas e a gente tem que ficar atento para isso como especialista, porque no começo é tudo muito parecido. No entanto, existe o que a gente chama de red flags, né, das bandeiras vermelhas ou sinal de alerta, que vem com o tempo. Então, por exemplo, o paciente que começa a doença caindo muito, né, com uma instabilidade postural, normalmente não acontece na doença de Parkinson, normalmente algum tipo de parkinsonismo atípico, né? Então, os sintomas vão diferenciar. Mas voltando para a doença de Parkinson clássica, é uma outra coisa que você colocou, a questão da memória, da cognição, ela também pode estar envolvida por dois fatores. Uma, porque a pessoa vai ficando mais velha, né? Ela vai envelhecendo e faz parte do processo de envelhecimento normal. A gente diminui a atenção, né? A função executiva, ficar um pouco mais difícil de se concentrar para fazer alguma atividade. E a doença de Parkinson é uma das características cognitivas dessa doença, é você não conseguir trabalhar em dupla tarefa. Então, por exemplo, andar falando ao telefone, andar carregando uma bandeja. Isso é muito comum acontecer, a questão da dupla tarefa. E a gente tem como fazer isso em termos de tratamento hoje, a gente já conhece que é um tratamento cognitivo-motor, então a gente trabalha de forma integrada para que melhore essas questões. Bacana também, mas o que causa, né? A gente tem algum estudo que mostre qual é a causa? Por exemplo, eu já li alguns artigos que fazem uma correlação de depressão como um sintoma, né? A incidência de depressão, talvez porque atinge uma área do cérebro, que acho que é matéria negra, né? Substância negra. Mas até que ponto a depressão causa o Parkinson? Ela é apenas uma correlação, ou seja, normalmente pessoas que têm depressão têm maior incidência, ou a depressão é causadora? Existe isso? Ela é uma causa ou é mera correlação? Não, na verdade ela não é uma causa, ela é um sintoma não motor da doença, né? Porque a depressão, como eu disse anteriormente, qualquer pessoa normal pode ter a depressão, não quer dizer que ela tenha Parkinson. Até porque a incidência da depressão é muito maior que a incidência do Parkinson. Quando a gente coloca na curva de Barack, né, que é uma curva que a gente tem, por exemplo, marcando o início do diagnóstico e vendo 20 anos antes, muitos pacientes com Parkinson começam a apresentar esses tremores, a depressão, a ansiedade, a apatia. Isso precede quase 20 anos. Então, assim, é um sintoma não motor, mas não é a depressão que causa. Entendi. Né? Ela é uma causa da doença. E qual seria a causa? Sintoma da doença. E a doença tem causa? Sim, a doença de Parkinson idiopática, a gente não conhece ainda exatamente a causa, mas existem algumas pesquisas, por exemplo, de origem, tem o parkinsonismo genético, né, que ele pode ter causa genética, pode ter medicamentosa, um parkinsonismo medicamentoso, por uso de algumas drogas que podem causar esse tipo de parkinsonismo. A gente pode ter também por intoxicação de agrotóxico. Então, assim, são várias causas, né? Não existe uma causa só que pode causar a doença de Parkinson. No entanto, a doença de Parkinson idiopática, a causa ainda é desconhecida.
Existem alguns estudos com alfa-synucleína, que o pessoal começou agora, tem assim, estudos lindos, né, para poder tentar encontrar realmente onde está a causa do problema, mas ainda não se sabe exatamente, são ainda estudos que estão começando, a gente não tem nenhuma definição grande que isso possa ser usado na causa, na prática clínica. Como é que é diagnosticado isso? Normalmente a gente encaminha, né, para um neurologista, especialista em distúrbios do movimento. O diagnóstico ele é feito num primeiro momento clinicamente, então o neurologista examina, reconhece esses primeiros sintomas, né? Tremor, bradicinesia, instabilidade postural e rigidez. Para ter Parkinson, você tem que ter pelo menos 2 para classificar a doença. Então, nem todo mundo que treme, então ele pode ter, por exemplo, a bradicinesia, a rigidez e não tremer, né? E esses pacientes, normalmente, eles demoram um pouco mais para procurar o médico, né? Porque atribui a N causas, ou é dor, ou é a coluna, enfim, N causas que podem também, qualquer indivíduo normal, né? Que torna o diagnóstico mais complexo. Mais complexo. Então, isso é um primeiro momento. No segundo momento, exames de imagem, ressonância funcional, PET scan, para reconhecer, né, as áreas que têm maior ou menor ativação de dopamina, porque o que acontece? A dopamina, ela é responsável, a substância negra, ela é responsável pela produção de dopamina. E no caso da doença de Parkinson, essa produção está diminuída, né? Então, como é que a gente resolve parcialmente esse problema? Repondo a dopamina com a medicação, né? Eu não sou médica, mas eu posso dar alguma ideia de como é que se faz isso. O tratamento, ele é para doença. Pois é, isso que é uma dúvida. Tem tratamento? Sim. Cura não existe. Cura não tem. Cura não tem. Isso é bom a gente deixar frisado. No entanto, é possível você viver bem com a doença. Já dá para dar alguma qualidade de vida para esse Sim. Não paciente. Tratar nunca é a melhor opção. Sim. Certo? É difícil? Sim, é difícil. Porque você consegue estacioná-la ou não? Só frear o ritmo do avanço? Bom, com a medicação, você consegue, vamos dizer assim, pisar um pouco no freio da doença, né? E consegue melhorar alguns sintomas motores. No entanto, por exemplo, alguns sintomas mais axiais, marcha, equilíbrios, eles são mais difíceis de responder à terapia dopaminérgica, né? Então, a gente normalmente associa. Então, o tratamento hoje para a doença de Parkinson, ele é farmacológico, não farmacológico, né? O que é o não farmacológico? Associar as terapias não medicamentosas. Então, a fisioterapia, a fonoterapia ocupacional, exercício, que tem hoje assim um número enorme de estudos, né, mostrando alguma efetividade. A gente tem 2 estudos bonitos, muito bonitos na literatura, classe 1, que a gente chama, né, que realmente mostra a eficácia do exercício na melhora dos sintomas não motores. No entanto, nenhum desses 2 estudos mostra uma melhora, por exemplo, dos sintomas axiais de marcha e equilíbrio. Então, a fisioterapia continua tendo um papel muito importante no tratamento dessa doença. Além do tratamento farmacológico e do tratamento não farmacológico, a gente tem hoje em dia as técnicas de neuromodulação, a cirurgia, né, para melhorar os sintomas motores como tremor, por exemplo, as discinesias, é o DBS, né, a cirurgia que coloca um marca-passo no encéfalo para a gente poder modular esses movimentos. Então, o neurocirurgião vai lá, implanta o eletrodo, ele modula, né, o neurologista depois vai modular, ele vai regular essa estimulação. E, num segundo momento, o fisioterapeuta vai trabalhar nesse sentido de melhorar a marcha e o equilíbrio desse paciente, que às vezes pode ficar um pouco alterado também, ainda porque nenhuma técnica ela ainda é 100% eficaz para melhorar tudo. Além da neuromodulação do DBS, né, no globo pálido interno, no núcleo subtalâmico, nós temos hoje já uma terapia muito promissora, uma das pesquisas que a gente vem desenvolvendo sobre a coordenação do Rubens Cury, professor Manuel Jacobson, a estimulação da medula espinhal.
Então é um outro tipo de marca-passo que a gente implanta, né, na medula espinhal, e o objetivo também é melhorar a marcha. Legal. Tá? Uma dúvida, assim, você já falou de como a gente pode tratar. Eu tenho como prevenir? Eu sei que eu não tenho como evitar em absoluto, assim, não há como ter certezas, né? Até pelo grau de incerteza que rege as causas dessa doença. Mas eu tenho como, em termos de estilo de vida, existe algo, eu não posso mudar minha genética, evidentemente, mas existe algo em termos de estilo de vida, já existem alguns estudos desse sentido do Alzheimer, né? Que é alimentação saudável, exercício físico, enfim, uma série de coisas que poderiam diminuir sua propensão ao Alzheimer. Traçando um paralelo com o Parkinson, né? Que não é igual, mas um paralelo, ser degenerativo também, existe algo do gênero? Existe alguma coisa relacionada a estilo de vida que me tornaria menos propenso? Por exemplo, já ouvi falar de Tai Chi Chuan, que tem a ver com equilíbrio, né? Enfim, tem algo que as pessoas possam adotar em termos de estilo de vida para minimizar o risco da incidência do mal de Parkinson? Sim. Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, é a que eu mais gosto de responder. Por quê? Bom, isso eu vou puxar a sardinha para o meu lado, como professora de educação física e fisioterapeuta, né? Que assim, embora a gente não tenha nenhuma droga neuroprotetora, nenhum medicamento neuroprotetor, a gente tem algumas terapias modificadoras, né, do curso da doença. Eu não gosto de falar muito assim em estagnar, em frear, mas é modificador. O que é? Você modifica o curso da doença. Por exemplo, há 20 anos atrás a gente não tinha isso. Hoje a gente já sabe e tem estudos demonstrando que a atividade física intensa, de moderada a intensa, ela muda o curso da doença, né? Então o paciente ele consegue melhorar uma série de sintomas ou não desenvolver complicações secundárias à doença, como o imobilismo, por exemplo, mantendo a atividade física regular e a fisioterapia, né? Só que esses estudos, eles mostram isso ainda nos estágios mais iniciais. A gente não tem estudos nos estágios mais avançados. Então, o que a gente sabe é que o exercício, a fisioterapia, a alimentação adequada, isso é bom para a saúde. Então, todo mundo que tem o cabelo prateado, né, já tem que começar agora. E quem não tem ainda, já incorpora isso no dia a dia, porque é uma forma de prevenção para qualquer tipo de doença, seja ela cardíaca, respiratória, vascular. E a gente já sabe hoje que também é um fator modificador de doença neurodegenerativa, Sim, né? É então, verdade. a prevenção, a modificação do curso, mesmo da idade, o idoso saudável que não tenha nenhuma doença, a gente já sabe que também modifica a qualidade de vida. É verdade. Né? Então, eu vi um estudo que foi falado por um professor da USP, né? Um professor de medicina, da Faculdade de Medicina da USP. E ele me falou do estudo das freiras, que até está no meu livro, Longevidade Inteligente. E ele mostra que esse estudo era de umas freiras que tinham atividade intelectual muito intensa, elas pesquisavam, escreviam diário, etc. E tal. E eles acompanharam elas longitudinalmente, ou seja, durante um longo período de tempo. E o curioso foi notar que algumas delas, elas mantinham uma cognição, numa idade bastante avançada, uma cognição ativa, interessante, né, saudável. Entretanto, fisiologicamente, os cérebros delas tinham marcadores de Alzheimer. É como se a atividade intelectual, acadêmica, enfim, intensa, tivesse criado uma camada protetora, ou seja, como se ela tivesse vencido a fisiologia, entre aspas, né? Sim, com os limites que isso é possível se dar, né? E isso é engraçado também. Tem outro estudo que fala dos super ragers, né? Que é os super velhinhos, né? E em quase todos eles é o seguinte: se esforçaram muito a vida toda. Exato. E esse negócio, fazer palavra cruzada, legal, mas normalmente é pouco, assim. É pouco. Precisa doer um pouquinho, assim. Precisa ter um nível de esforço, de suor. Eu digo assim, tanto do acadêmico, entendeu? Precisa ter... Você se sentir desafiado, e isso paga um dividendo lá na frente. É interessante que isso possa ter também para o Parkinson. Tem. Assim, a questão cognitiva é super interessante, né? Porque é o que a gente fala, mantenha-se cognitivamente ativo. O que é isso? A leitura, o sudoku, né? A palavra cruzada, mas também assim, jogos de tabuleiro.
Porque assim, você tem Parkinson, mas é possível você ser feliz com ele, Sim, né? sim. Então, por exemplo, quais são as formas que a gente pode estimular esse idoso cognitivamente? Poxa, senta com os netos, Claro. né? Joga jogos de tabuleiro, cantar, né? Sim. Atividades manuais, por exemplo, quem gosta de fazer pintura, crochê, eu não gosto de fazer nada disso, então leva um neto para passear. Claro. Lógico, agora na época da pandemia tá um pouco mais difícil. E essa população, né, os parkinsonianos, eles sofreram muito com esse impacto. Porque já é um idoso e já tem aquela propensão a ter uma depressão. Não tá fácil para ninguém. Pessoas saudáveis estão sentindo impacto né? emocional. Né? Ficaram longe dos netos, da família, né? Tem gente que ainda tá tendo tem que manter mesmo, não tem jeito, né? O distanciamento social. E foram pessoas que ficaram afastadas das terapias não farmacológicas por muito tempo. Que realmente a gente sabe que dá um suporte grande. Então, não foi para fono, que trabalha muito essa questão da linguagem, não foi para terapia ocupacional, onde é trabalhada, né, muito essa questão cognitiva. Eles não foram para as terapias cognitivas, né, a neuropsicóloga, a própria psicóloga. Então, isso foi ficando muito defasado. Enquanto que na fisioterapia, a maioria acabou continuando, de alguma forma, fazendo uma caminhada ou os exercícios que o fisioterapeuta foi passando online, né? De uma hora para outra a gente teve que virar treinador online, né? A gente tem que transformar tudo isso no online, mas não é suficiente ainda, porque a interação social é uma das maneiras da gente manter a cognição, claro, né? E isso é muito importante, né? Manter a cabeça ativa, não só o corpo, a cabeça também tem que estar ativa. Até porque ele começa na cabeça. Exato. E o controle está aqui. Né? Se você for ver, o paciente que ele tem a cognição melhor, ele consegue guardar os exercícios, ele consegue usar as estratégias que ele aprende na fisioterapia, por exemplo, a levantar da cama, virar na cadeira, ele consegue se programar melhor, ele consegue manter uma rotina, né? Não só de exercício, mas ele lembra de tomar toda a medicação. E quando isso não é possível, ele tem que ter alguém fazendo por ele. Né? Então, manter-se cognitivamente saudável significa ter independência também. Evidentemente. Né? Bacana. Agora, uma coisa super interessante, assim, você não precisa esperar ter, você pode adotar uma vida saudável aos seus 20, Sim. aos seus 18, aos seus Por 25. favor. Não esperem, né, a ocorrência de sintoma. Você pode começar a ter uma vida saudável agora, né? Então, Sim. isso é uma coisa importante. Né? Com a vantagem de quem está ouvindo a gente ter menos de 20, né? Que na nossa época a gente não tinha esses conceitos. Não tinha essa informação, não tinha esse conceito. Estabelecidos, né? Então aproveitem. Uma outra coisa interessante também, há uns anos atrás eu fui nos Estados Unidos e assim, por conta de estudar a longevidade, uma das coisas que eu tenho visto são os avanços da medicina, etc e tal. E eu fiz esse teste aqui, 23andMe, é um teste de DNA, né? Tá começando a popularizar no Brasil, né? Na época não era tanto. E as pessoas fazem muito para ver a ancestralidade, de que país, de que região do globo eu vi, etc e tal, né? Mas ele tem uma segunda parte que você pode comprar, um módulo à parte, que é saúde. Então ele mapeia a sua genética e diz qual é a sua propensão a determinados tipos de coisa. Uma coisa, por exemplo, que eu observei é que existe um gene específico que diz se você tem propensão a Alzheimer, por exemplo, ou não. Isso não é um vaticínio, se você tiver uma propensão não significa que você terá. No meu caso não deu, mas não quer dizer que eu também não tenha, porque o Alzheimer é multifatorial. Né? Seja, traumas crânioencefálicos podem aumentar a minha incidência, uma série de outros fatores. Né? Assim, não necessariamente tendo o gene, você vai desenvolver a doença. Né? Bem como o inverso. O fato de não ter o gene significa que eu não vou desenvolver a doença. Ter. É um indicativo, né? É um mix aí, né? Mas eu trago esse exemplo aqui do DNA para dizer aonde aponta o futuro. Acho que uma das coisas do futuro, em algumas doenças, é a gente ter uma medicina mais preditiva, não é esperar você ter a doença. Sim. Talvez tratamentos mais customizados, data analytics, né? Analisar cada paciente como um indivíduo e não como uma massa que você dá o mesmo tratamento igualzinho, com a mesma dosagem para todo mundo. Traçando só esse paralelo aqui do genoma humano, que a gente está meio que engatinhando ainda nele, e algumas doenças a gente também ainda tem mais dúvidas que respostas, como são o caso das doenças neurodegenerativas. Onde os estudos mais promissores apontam?
em termos de futuro, de tratamento, de prevenção? Bom, o que a gente tem feito hoje em termos de pesquisa é justamente tentar direcionar da melhor forma possível, customizar o tratamento, né? Então é isso mesmo, é personalizar, tentar um diagnóstico mais assertivo. A questão genética, ela já vem muito forte, né? O neurologista, quando ele já suspeita que possa ser alguma coisa genética, já é solicitado um painel genético para esse paciente. Ele vai receber toda a orientação, né, do geneticista também, e isso pode ajudar no tratamento, né? Porque embora a gente não tenha tratamento para todas as doenças, a gente pode ir direcionando de uma forma melhor esse tratamento. E eu acredito que as pesquisas elas vão cada vez ficar mais fortes nesse sentido. No nosso próprio grupo de pesquisa, a gente já tem feito isso. Então, por exemplo, eu tenho um estudo clínico randomizado para o equilíbrio, onde a gente verificou um resultado excelente, trabalhando, por exemplo, com pista auditiva, fazendo um treino cognitivo-motor, e esses pacientes tiveram uma melhora muito grande. E o que a gente fez? Num primeiro momento, a gente tratou isso num grupão, né? Então, assim, que a gente fala, um tratamento tentando contemplar toda a população com Parkinson, nos estágios iniciais, de 1 a 3, vamos dizer, do estágio inicial até moderado. Só que dentro desse grupo, a gente observou que alguns pacientes se comportavam de forma diferente. Então, o que nós fizemos? Uma análise secundária, nós dividimos em 2 subgrupos. Os pacientes que tinham freezing, que é um problema da marcha importante, de congelar, e os que não tinham freezing. Porque a gente queria saber se esse tratamento funcionava da mesma forma. Então, isso é uma forma de personalizar, né? Nesse estudo, especificamente, a gente conseguiu mostrar que o tratamento contemplava tanto um grupo, o subgrupo de freezing, quanto o de não freezing, que a gente chama. Só que aí veio uma outra pergunta, mas será que isso funciona para estágios mais avançados? Porque a gente já sabe hoje que a medicação, ela também tem que ser distribuída e selecionada de uma forma personalizada. Embora a gente saiba que a medicação é essa, mas a dose, o horário, né, a quantidade que vai tomar, a combinação de medicação é feita individualmente. E o caminho que está indo, as pesquisas de atividade física, de fisioterapia, é justamente isso. Então, por exemplo, agora a gente está estudando os estágios mais avançados da doença, como é que se comporta. Porque a gente tem muita gente doente hoje, né? Então não adianta a gente só mirar na cura, isso é o principal, mas a gente tem muita gente doente hoje, então a gente precisa cuidar, né, desse pessoal. E aí, assim, isso a gente transporta para todas as outras áreas. Então, por exemplo, a neurocirurgia, ela faz muito isso, a questão do ajuste personalizado, da área que vai ser escolhida, do alvo. Então, eu acho que o caminho é esse, é a medicina personalizada. Que bacana. Camille, foi um prazer enorme falar com você. Você é um doce super competente. Obrigado por trazer todas essas informações. Tenho certeza que muita gente aí em todo o Brasil vai se beneficiar disso. Porque, como eu sempre falo, uma vida longa é uma dádiva, é muito bom, né? Se a coisa mais valiosa que a gente tem é a vida, viver muito só pode ser motivo de celebrar. Mas a gente precisa fazer a nossa parte também, para que essa dádiva não vire um fardo, né? Porque chegar lá na frente sem saúde também não é bacana. E para isso a gente precisa entender, né, os desafios que a gente pode vir a ter e, sobretudo, fazer antes de chegar lá na frente. Né? A vida que a gente vai levar aos 60, 70, 80 é fruto das escolhas que a gente fez aos 20, 30, 40. Né? Então, vamos viver com saúde. É aquela velha história, a gente colhe o que a gente planta. Maltratou o corpo a vida inteira, alguma não consequência vai ter. Mas é isso aí, hoje a gente está falando do Parkinson, né? Eu agradeço muito, que é um assunto que eu adoro. O convite por estar aqui, mas a gente tem que cuidar da população idosa em geral, então se alguém quiser me procurar e conversar... Como é que te acha aí, rede social? Nas redes sociais e também pode me achar pelo e-mail também, se alguém quiser mandar um e-mail. Nos canais da Holanda também. Não, agora não. taminic@usp, depois a gente coloca na legenda aqui. Na legenda. E nas redes sociais vocês podem também encontrar no Facebook, Instagram, no Twitter.
faz o contato, a gente entra, ou eu ou alguém da minha equipe vai responder, tá Que bom? Obrigado, viu, Tamires? Foi um Imagina, prazer eu que falar com agradeço. você. Tá Muito bom? obrigada. Vida longa.